passando aqui bem rapidinho para contar para vocês como foi o meu parto. Então eu vou gravar para vocês o meu relato de parto. Eu tô gravando na intenção de deixar gravado de recordação para mim, para no futuro eu ver, lembrar de como foi esse momento, porque eu tô com medo de esquecer. E uma das minhas intenções também é poder ajudar alguma mulher que esteja com muito medo, como eu estava da cesárea também. Eu fui com muito medo para a sala de cirurgia e no momento da cirurgia eu percebi que não era tudo aquilo que eu imaginava. Então eu vou gravar bem rapidinho para vocês enquanto o bebê está dormindo. Eu vou tentar contar bem detalhado para vocês se sentirem comigo naquele dia. Vocês não reparem os mosquitinhos passando, os barulhos, porque eu tô aqui fora para não acordar o bebê, que ele tá dormindo lá dentro. Então vamos lá, vou começar a contar para vocês do comecinho. Eu estava com muita vontade de ter o parto normal. Apesar de ter medo dos dois, a cesárea ela me assustava bem mais. Então eu decidi que ia esperar pelo parto normal. Eu completei as 36 semanas, as 38, continuei esperando o parto normal, mas quando foi passando de 38 semanas, 39, eu já comecei a me preocupar bastante, porque eu não entrava em trabalho de parto, eu não sentia nada, eu não tinha nenhum sinal de que eu ia entrar em trabalho de parto. Aí eu já comecei a me preocupar um pouco. Eu fiquei com medo de esperar bastante acontecer alguma coisa com o bebê. Então eu fui esperando, até que eu completei 40 semanas. Eu já estava fazendo a consulta no postinho uma vez por semana. Teve uma consulta que eu fui, conversei com o médico, aí eu perguntei para ele se já era hora de marcar a cesárea. Ele falou, não se preocupe, você pode esperar até 41 semanas e 6 dias. Apesar de que eu tava com bastante medo de esperar esse tempo todo. Então eu fiquei quieta, continuei esperando. Na outra semana eu tive a consulta com a enfermeira, aí conversei com ela, pedi pra ela me passar um ultrassom, pra gente ver como o bebê tava, se tava tudo bem com ele, porque o meu maior medo era ele já estar entrando em sofrimento, ou então ter pouco líquido. Como o ultrassom era pelo SUS, demorava bastante, mas a gente conseguiu adiantar o ultrassom com a ajuda da enfermeira e de um amigo. Aí eu fiz o ultrassom, a gente viu que o bebê estava bem, a quantidade de líquido estava boa, ele estava encaixando, estava tudo perfeito. A médica me falou, o peso dele já estava com 3.800. A gente ficou bem assustada, porque ele parecia que ia ser um bebê grande, né? A médica até falou, você tem certeza que vai querer tentar o parto normal? Aí eu falei, sim, porque apesar de ter bastante medo do parto normal, como eu falei, a cesárea ela me assustava mais. Então eu fui novamente conversar com a enfermeira no postinho, que ela me falou que quando eu fizesse o ultrassom era para mim direto mostrar para ela, para ver o que podia fazer, porque eu já estava entrando para 41 semanas. Aí eu fui, falei com ela, ela viu o ultrassom, disse que estava tudo bem. Ela falou que ele estava perfeitinho para nascer, apenas eu ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Eu fui na sexta-feira falar com ela e na segunda eu completava 41 semanas. Aí ela falou, você espera até a segunda-feira e ver o que vai acontecer. Se você entrar em trabalho de parto, tudo bem, tá tudo ok. Se não, você vem aqui pra gente lhe encaminhar, ou pra fazer a cesárea, ou pra induzir o parto. Mas eu tava bastante assustada também com o parto induzido, porque me falaram que ele é muito sofrido, você sofre o dobro, e às vezes o bebê ainda não nasce, você tem que fazer a cesárea de toda forma. Então depois que a enfermeira me falou isso, eu esperei até a segunda, nada de entrar em trabalho de parto, porque eu não sentia nada. Eu sentia tipo umas cólicazinhas. Nas últimas semanas eu tava fazendo caminhada, eu tava fazendo exercício para encaixar, mas entrar em trabalho de parto, nada, não acontecia nada. A bolsa não estourou, o tampão não saiu, não senti contração. Eu tava sentindo bastante contração de treinamento. Teve alguns dias que eu até senti algumas dorezinhas também, que eu pensava que Matheus já ia nascer, mas era coisa que não evoluía. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, eu não entrei em trabalho de parto, que é o mais comum acontecer, a mulher entrar em trabalho de parto, ter seu bebezinho, independente de normal ou cesárea, mas pelo menos entra em trabalho de parto. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu não entrei em trabalho de parto. Às vezes eu fico bem triste por isso. Na segunda, no dia 17 de fevereiro, eu completei 41 semanas e a gente foi correr atrás da cesárea. Apesar de não querer, eu fui assim com uma dor no coração marcar a cesárea, porque eu realmente não queria. Não queria de jeito nenhum fazer a cesárea. Mas, enfim, eu fui, né? Porque o meu medo também era que ele passasse demais do tempo. Na terça-feira, eu já estava fazendo a consulta. A gente foi cedinho para fazer a consulta, porque como é pelo SUS é bem mais complicadinho. Quando a gente entrou na sala,
para conversar com o médico. Ele avaliou lá meus exames e tudo. Quando a gente foi ouvir o coraçãozinho do bebê, aí ele ficou olhando assim, aí ele falou assim, o coração do bebê tá muito baixinho, você sente ele mexer? Aí eu já me assustei na hora, né? Aí eu sinto, sim, ele mexe, ele tava mexendo agora há pouco. Aí ele disse, tá muito baixo o coração do seu bebê, você tem que fazer uma cesárea de urgência. Naquela hora, eu fico até emocionada, porque naquela hora meu chão caiu. Tipo, eu ia ter que enfrentar o que eu mais temia, que era a cesárea, e ainda poderia estar acontecendo alguma coisa com o meu bebê, porque ele estava com o coraçãozinho baixo. Na hora eu até me desesperei lá, comecei a chorar, e ele, não, não se preocupe não, não sei o quê. Só veja se tem vaga aí no hospital, que a gente faz sua cesárea hoje. Eu mesmo faço, vá só olhar se tem vaga. Eu tô sendo sincera, eu lhe falei a verdade, o coração do bebê tá baixinho, mas não tem problema não, a gente vai fazer sua cesárea. Eu fico pensando lá comigo, né? Apesar que depois, ao longo de todo o acontecimento, eu achei que aquele médico ele foi bem exagerado. Mas enfim, aí a gente foi falar com as recepcionistas lá para ver se tinha vaga na maternidade. Aí pronto, aí começou a correria até atrás de toda a papelada para internação. E tipo, eu tava sem entender, assim, porque não me caía a ficha que eu ia ter que operar. Que pra mim ter meu bebê, eu ia ter que operar daquele jeito, com urgência. Ai, sei lá, foi uma sensação muito estranha. Eu falei com a recepcionista, ela já queria me internar. Eu falei, não, não posso ir em casa não pegar minhas coisas porque eu não trouxe nada. Mas não era nem por isso, é porque eu queria vir em casa, respirar, tomar um banho, organizar minha mente. Eu lembrei também que a gente ainda não tinha montado o bercinho dele. Então a gente veio em casa, montou o bercinho dele, tomou banho, terminou de arrumar as malas, que faltava uma coisinha ou outra, a gente terminou de colocar na minha bolsa. Pegou os documentos. Aí Jackson avisou a minha mãe, avisou a mãe dele, eu nem queria que avisasse também a muita gente, porque eu sabia que eu ia ficar um pedacinho lá internada e as pessoas poderiam começar a ficar me perguntando alguma coisa e eu ia ficar mais nervosa. E além de tudo isso e toda essa tensão, eu também ficava só pensando que eu ia ter que ficar sozinha na hora do parto, porque a gente perguntou pro médico que ele falou que não ia poder entrar porque corria risco de infecção, não sei o que, sabe, um monte de mentirinha. Eu sabia que eu tinha direito de alguém me acompanhar na hora da cirurgia. Mas sabe quando assim você não tem mais força de correr atrás de nada? Na hora eu não falei mais nada, então fiquei quieta na minha. Aí isso estava me preocupando bastante. Eu ia ter que entrar só na sala de cirurgia, já que não ia poder entrar comigo. Porque na minha cabeça, se eu precisasse fazer uma cesárea, ele ia estar ali comigo, me apoiando, me dando força. Eu acho que ia ser muito importante para mim isso. A gente foi para a maternidade. Eu não lembro direito a hora, quem lembra mais é Jackson, mas eu acho que a gente foi pra maternidade por volta de meio-dia. Aí a gente foi fazer a internação. Eu preenchi lá os papéis, botei meu polegar, preenchi todos os papéis para ficar internado já. Aí eu fui pra salinha que fica onde ganhou o bebê, minha cama já estava lá separada com bercinho, minha roupa, coloquei a roupinha de cirurgia, tirei brinco, aliança, fiquei pronta, né, para fazer a cirurgia. Fiquei só esperando. Eu pensei que ia demorar bastante, mas não demorou. A gente ficou enrolando lá, a enfermeira já ficou lá levando reclamação, mas não saiu de lá não. Ficou comigo até o último momento que eu subi para a sala de cirurgia. Eu fiquei lá muito nervosa, mas eu tentava se concentrar, que meu bebezinho ia nascer, ia dar tudo certo. Eu tinha criado um medo muito grande na minha cabeça sobre a cesárea, então eu estava muito assustada. A minha sorte foi que Jacques pôde ficar comigo lá nesse momento, mesmo levando reclamação, ele ficou comigo. Aí eu entrava na sala onde eu estava internada, entrava na sala onde ele estava, eu ficava para lá e para cá, para conversar com ele um pouquinho. Porque no quarto mesmo ele não podia entrar, porque no quarto já tinha as outras mulheres, mas tinha uma salinha assim do lado, com um sofazinho lá, e ele ficou lá sentado. Aí eu ficava entrando e saindo na sala para distrair e conversar com ele. E ele ficava me apoiando, me dando força, me dizendo que ia dar tudo certo, dizendo que estava orando por mim. Foi muito importante a ajuda que ele me deu nesse momento também. Aí com uma hora e meia que eu estava internada, eu acho que foi isso sim, a enfermeira veio me buscar para fazer a cirurgia. E nisso a gente tinha tentado novamente a gente pediu para todo mundo lá, para a enfermeira, para o médico, para Jackson entrar comigo na sala de cirurgia, mas elas só falavam que quem podia dar autorização era o médico, mas ele não quis, né? Aí eu desisti, eu aceitei que eu ia ter que entrar sozinha, eu, meu bebê e Deus. Quando eu aceitei isso,
Aí eu deixei pra lá, não fiquei mais pensando nisso não. Apesar que ele tava destruindo um sonho meu, porque era um sonho meu na hora que o bebê estivesse nascendo, já que estivesse comigo, porque ele foi bem presente em toda a gravidez. Nessa hora eu também queria que ele estivesse presente. Eu subi para a sala de cirurgia, já que foi me acompanhando até o elevador. Lá ele não podia mais, que a gente estava subindo para o bloco cirúrgico, então ele ficou lá esperando. Aí eu subi muito nervosa, pedindo para a enfermeira segurar a minha mão, perguntando se ela ia ficar comigo. A minha sorte é que toda a equipe do hospital era maravilhosa, eu não tenho nada a reclamar da equipe do hospital. Eles eram muito atenciosos, muito bonzinhos, não estava tão nervosa, eles não reclamaram nada comigo, ficaram tentando me acalmar a todo momento. Só uma que aplicou a anestesia, que ela estava um pouco sem paciência comigo, mas realmente eu estava bem chata, porque eu estava fazendo bastante pergunta e bem nervosa, pedindo para todo mundo segurar a minha mão, que eu estava com muito medo. Aí a gente entrou na sala de cirurgia, aí o técnico de enfermagem, bem bonzinho, bem legalzinho, ele começou a colocar o acesso, perguntou se eu queria ficar deitada ou sentada, eu disse que deitada mesmo. Ele disse, deite que é melhor pra você, pra colocar o acesso. Aí colocou e tal, conversando comigo, fazendo um monte de perguntas, tentando me acalmar, que ele viu que eu tava bem nervosa. Depois ele saiu, entrou a enfermeira e a anestesista, eu acho, não sei. Eles começaram a limpar minhas costas pra aplicar a anestesia e eu nervosa lá de novo, perguntando se ia ser muito, se ia doer e... tão nervosa que eu tava fazendo coisa que eu não tava nem entendendo. Aí ela aplicou a anestesia, não doeu, ela me colocou assim na posição que eu nem sei, elas que colocam assim a gente na posição certa. Aí eu pedi pra ela segurar minha mão de novo, aí ela disse, não vou segurar sua mão não, vou segurar você. Aí ela me colocou na posição certa e Mateus começando a mexer lá, eu falei pra ela, o bebê tá mexendo. Aí ela disse, tem nada não, fica assim quietinha. Aí aplicou a anestesia lá, eu não senti nada. Eu levei um sustinho assim, mas nada demais. Que o pessoal fala que a anestesia também é uma das piores coisas. Não vi nada demais na anestesia não. Aí ela aplicou, aí rapidinho já me deitaram lá e colocaram minhas pernas na maca para me deitar. Aí eu deitei, fiquei lá deitada, não estava sentindo as pernas. Mas com poucos minutos eu já comecei a... Eu não senti formigar, não senti nada, mas eu mexia meus pés e eu tava com dificuldade já. Tava ficando bem pesado. Aí acho que com poucos minutos já ficou tudo dormente. Mesmo assim eu tava com medo dele me cortar e eu senti. Aí eles começaram a preparar lá, e o médico passando um remédio, né, na barriga, um remédio amarelo, que deu pra mim ver pela luzinha do teto. Aí eu disse, já vai começar a cortar? Aí ele, calma, eu tô passando o remédio. Mas logo eles já colocaram aquele pano assim na frente, que não dava pra ver nada. Aí colocaram meus braços abertos, não amarraram não, eu fiquei solto a todo tempo. Só colocaram um aparelho pra medir a pressão e um no dedo. Né, pro batimento cardíaco. Acho que só foi isso, ó. Aí o anestesista do meu lado, acho que era o anestesista, aplicando remédio pra quando precisasse, que teve uma hora que eu reclamei de dor e ele aplicou. E bem legalzinho também, conversando comigo, me acalmando, perguntando o nome do bebê. Quando eu disse que era Mateus, aí ele ficou brincando, ah, Mateus é nome de novela antiga, daquela novela italiana. Aí ele falou o nome do ator que tinha o nome Mateus, aí eu confirmei que era, porque agora eu não lembro mais não. Na hora a gente conversando, ele me acalmou bastante, conversando sobre o nome de Mateus. O médico pediu bisturi, aí eu, pronto, meu Deus, ele vai me cortar. Aí eu pensei, pronto, agora ele vai começar a cortar. E eu tava pensando que eu ia sentir ele me cortar, porque já me falaram que sentia também. Aí eu já tava me preparando pra sentir ele cortando. Só que eu não senti ele me cortar, eu sentia tipo uma gasturinha. Não sei se era ele cortando, não parecia ser ele cortando minha pele, mas eu senti uma gasturinha assim, onde ele tava cortando, eu não sei explicar. Sei que era uma sensação ruimzinha. Passou um tempinho, eu senti ele mexendo assim em cima. Aí eu pensei, agora vai ser a hora que vai sentir a pressão, que todo mundo fala que quando o bebê sai, ou eles empurram, sei lá, aí sente uma grande pressão. Aí eu fiquei me preparando pra isso, mas eu também não senti. Porque eu tava lá bem calma, bem relaxada lá. Acho que até o médico tava conversando comigo. Não lembro direito também. Sei que eu tava bem relaxada. Aí de repente eu escutei o chorinho de Mateus. Aí eu tava assim bem quieta. Aí eu escutei o chorinho dele. Aí eu até fiz, tipo assim, nasceu, né?
porque o médico não falou nada na hora que ia nascer, eu também não senti essa pressão. Aí eu fiquei surpresa quando ele nasceu. Aí eu só escutei quando o médico falou, nossa, esse bebê é grande, como ela é grande. Ele até pediu, quando pesar o bebê, venha me dizer, porque o Matheus nasceu bem gordinho. Eu olhei para a anestesista que estava do meu lado, porque na hora da cirurgia, tão nervosa, eu também pedi para ele segurar minha mão. Eu pedi para ele segurar minha mão, aí ele falou para mim, calma mulher, eu tô aqui, eu não vou sair daqui não. Aí ele ficou lá, o tempo quase todo da cirurgia mesmo, ele ficou lá comigo, conversando comigo, e lá do meu lado, colocando os remédios quando precisava. Aí, quando eu escutei o chorinho de Matheus, eu olhei pra ele e falei assim, eu vou poder ver ele? Aí ele, lógico. Aí eu acho que cortaram lá o cordão e tudo, arrumaram ele lá direitinho, enrolaram ele no lençolzinho, aí ele tava chorando. Aí quando a enfermeira trouxe pra mim, botou ele assim no meu rosto, aí eu falei com ele, oi filho, mamãe tá aqui, tá tudo bem. Ele parou de chorar, ele ficou escutando minha voz e parou de chorar. Aí eu fiquei conversando com ele um minutinho só, aí ela disse, eu vou levar ele pro berçário, porque aqui é muito frio pra ele. Aí eu disse, tá bom. Aí essa parte é a mais chatinha, porque, tipo assim, o bebê sai, você fica preocupada, né, se tá tudo bem com ele, porque eu já tava preocupada por causa do batimento dele que tava baixinho logo cedo. Você fica lá sendo costurada, porque na hora que tá tirando o bebê não demora, o que demora é você sendo costurada, sendo limpa lá. Eles ficam costurando, limpando você, essa parte demora mais. E você tá lá só, você não tá com o bebê. Aí você fica bem preocupada. Aí eu acho que eu perguntei pra enfermeira na hora, ele tá bem, tá tudo bem? Ou foi pra anestesista, não sei pra quem eu perguntei na hora. Só sei que me responderam, ele tá muito bem, ele tá ótimo. Eles ficaram lá me costurando, limpando lá tudo certinho. Aí com um tempinho, uma enfermeira bateu na porta e disse, doutor, o bebê pesou 4.430. Eles ficaram lá brincando, todo mundo admirado, que ele era bem gordinho. E falando do chorinho dele, que era um chorinho forte, parecia bebê de mês. Aí eu já fiquei mais feliz, mais aliviada, porque disseram que tava tudo bem com ele. Aí eu já fiquei mais tranquila. Aí, tipo assim, o tempo parou, demorou a passar, eu já tava agoniada lá naquela maca, e eles costurando e fazendo uma coisa e outra. Mas graças a Deus o médico terminou. Mas eu acho que isso nem demora muito, porque já se falou que ao todo demorou mais ou menos 1 hora na sala de cirurgia. Matheus nasceu às 2 horas da tarde. Aí o médico terminou e veio falar comigo. Pronto, já terminei, tá tudo pronto. Agora vai dar tudo certo, não sei o que. Ele falou umas coisas lá, eu também não tava nem entendendo direito, eu tava meio agoniada lá. Aí parece que ele saiu da sala e ficaram só as outras pessoas lá, né? As enfermeiras e o técnico, parece. Fizeram o curativo e me transferiram da maca que eu tava pra outra. Essa maternidade ela é um pouco diferente do que eu já tinha ouvido falar das outras. Porque lá não fica numa salinha de recuperação da cirurgia, não. Já desce direto pro quarto. Eles começaram a me arrumar na maca, dizendo que já ia me levar pro quarto. Aí eu falei assim, e o bebê, ele vai poder ir? Aí a enfermeira falou, eu vou olhar, porque tem bebê que desce e outros não. Aí ela foi olhar, sei que eu fiquei um tempinho lá esperando ela olhar. Eu já estava na porta assim de saída, fiquei um tempinho esperando ela olhar se podia levar ele pro quarto comigo. Quando ela saiu da sala, ela já saiu com ele nos braços, bem gordinho, todo inchadinho. Aí ela me deu no braço, perguntou, você consegue levar? Aí eu nem sabia se eu conseguia ou não, mas eu disse que sim, porque eu queria pegar ele. Aí eu peguei ele lá, tentando ser bem cuidadosa, porque deitada também você não tem muita agilidade, né? Peguei ele assim, fui segurando com muita força, porque também meu braço estava bem machucado do medidor da pressão. Acho que ficou meio dormente, sei lá. Aí eu pegando assim com muito cuidado, a enfermeira ainda me ajudou. Ela disse, cuidado, se precisar, fala, precisar de ajuda, fala. Aí a gente começou a descer, pegou o elevador e desceu pro quarto. Assim que a gente saiu do elevador, era a salinha que já estava... Quando eu desci, ele já estava esperando com minha mãe e com minha sogra. Já estavam os três esperando. Aí eu vi assim, quando ele estava de cabeça baixa. Aí a gente saiu no corredor e eu vi ele e Matheus começou a chorar e ele já olhou assim, aí viu que era a gente, aí já começou a se emocionar, aí veio olhar a gente lá na maca, aí eu disse, toma Jacques, pega ele, tu vai gostar. E ele tava um pouquinho com medo, mas mesmo assim ele pegou, eu já entreguei ele pra Jacques, o Jacques pegou ele, aí foi levando ele pro quarto e as enfermeiras foram me levando na maca. Aí nesse momento
assim, foi só de alegria, porque meu bebezinho nasceu, ele tava bem, apesar de ter enfrentado a cesárea, que era o que eu não queria. Eu achei que ia ser bem pior, não foi. Ocorreu tudo bem, porque na hora eu até fiquei com bastante medo de acontecer alguma coisa. Eu me despedi dele, dizendo que eu amava, que qualquer coisa ele cuidasse do bebê. Nessa hora que eu tava no quarto com ele, eu vi Jackson com ele, e minha sogra e minha mãe tava lá, tudo em cima, tudo alegre. Aí nesse momento eu só consegui agradecer a Deus. Da cirurgia eu também estava agradecendo a Deus, né, por ter dado tudo certo, por ele ter nascido bem. Mas ali quando eu entrei no quarto, tipo, foi uma felicidade muito grande quando eu olhava pra Jackson com ele no colo e todo feliz. Ai, foi tão bom, foi tão bom. Porque eu passei pela cesárea, uma coisa que eu não queria, mas foi o que deu a vida ao meu filho e trouxe ele com saúde, gordinho, perfeito, saudável. O apigar dele foi 9, foi tudo bem. O coraçãozinho dele tava normal, já pôde descer comigo pro quarto. Eu olhava pra Mateus, ele ali bem. Eu só senti alegria. O que eu quero dizer pra vocês é isso, que a cesárea, ela às vezes é a melhor opção pra você e pro seu bebê. Até hoje eu fico me perguntando por que eu não consegui o parto normal. Mas eu volto atrás e penso, mas foi ela que salvou a vida do meu bebezinho e a minha. E hoje a gente tá aqui. O meu pós-parto não está sendo um pós-parto fácil, eu estou passando por algumas dificuldades com a cicatriz, porque o médico, ele não fez uma boa cirurgia, ele fez a cirurgia bem alta mesmo, uma cirurgia bem grande, e a mãe do meu priminho, que é enfermeira, ela veio aqui tirar meus pontos, porque hoje já tem 12 dias que eu tive Mateus, e ela falou que ele costurou errado. Talvez eu vou enfrentar até alguns problemas com a cicatriz, mas enfim, isso não é importante, né? Daqui pra frente a gente vai ver o que fazer. Eu não sei se eu consegui dar todos os detalhes, porque é muita coisa, o nervosismo a gente esquece. Até fotinha da hora do parto eu não tenho, porque eu esqueci de pedir pra elas tirar a foto lá. Mas enfim, o importante é que deu tudo certo. Oi, gente! Eu tô brava, gente! Tô querendo mamar! Não, muito... Bolha, mamãe, bolha. Então, o Mateus tá aqui mamando e eu vou me despedir de vocês. Um conselho que eu deixo a quem vai fazer a cesárea e tá bem nervosa é que fica tranquila, que vai dar tudo certo. Porque quando é a nossa primeira vez, a gente ainda não passou, a gente fica com medo mesmo, mas não é tudo isso que o pessoal fala, que assusta, não é nada demais não. O importante é que você vai passar por isso e vai ter seu bebezinho nos braços, igual eu tô com o meu aqui. Na verdade, pra mim, o que foi complicado não foi a cirurgia, foi o pós-parto, o pós-cirúrgico. A minha cirurgia, ela deu algumas complicaçõezinhas, estourou ponto, começou a sair um pouquinho de secreção e tal. Não sei, cada corpo reage de uma forma e o meu foi assim. E tudo que eu enfrentei lá na sala de cirurgia sozinha, que também não foi tudo isso, é um sofrimento necessário e suportável. Na hora que eu entrei naquele quarto e via Mateus lá no braço de Jackson, tipo, foi compensado totalmente. Eu já coloquei ele no peito, ele pegou, ele sugava muito bem, pegou o peito muito bem. Era só alegria naquele momento. Jackson, minha sogra, minha mãe, meu pai apareceu lá também. Eles pularam um pouco a visita, conseguiram enrolar a enfermeira lá pra ficar um bom tempo. Aí depois, quando eles foram embora, eu fiquei com minha mãe. A gente passou a noite lá. Quando ele dormiu, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha acordada. No outro dia, a gente já veio embora já. Antes de 24 horas, eles já liberaram a gente já veio embora. Porque Mateus nasceu às 2 horas e eu acho que umas 10, 11 horas a gente já estava em casa. Então a gente nem demorou muito tempo lá. E eu tô aqui, pessoal, muito saudável, perfeita, a coisa mais gostosa da minha mamãe. Ele é bravinho, gente, muito bravinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Dá tchau, Mateus, pro pessoal. Dá tchau. Fala, pessoal, depois eu volto para conversar com vocês. Dá tchau, mamãe. Tchau. Dá tchau, mamãe. Dá tchau. Tchau, mamãe.